Olá, para quem me assiste, meu nome é Laís e este trabalho foi feito na intenção de expor a minha perspectiva como aluna ao ler o artigo O Conceito de Educação nos Clássicos da Sociologia, do autor Felipe Mateus de Almeida. Esse autor traz em seu artigo as principais informações das teorias educacionais do Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. O primeiro autor relatado no artigo é o conceito de educação em Émile Durkheim. Esse autor, a gente tem que lembrar dos conceitos que ele aplicava, no que ele acreditava. Esse autor, o Émile Durkheim, ele era preocupado em criar uma ciência da sociedade autônoma. Ele era preocupado em estar definidos seus conhecimentos independente da filosofia e independente da psicologia. Por quê? Quando se trata da sociedade, quando se trata dos seres humanos, todas essas matérias, todos esses conceitos, esses estudos, eles estão relacionados. Porém, o Émile Durkheim, ele queria que a sociologia fosse algo apenas do estudo da sociedade, independente dessas matérias. O objeto de estudo dele era o fato social. O fato social, ele faz com que as pessoas atuem contra as suas próprias vontades. Então, o fato da pessoa agir contra a sua própria vontade, agir conforme as regras da sociedade, é um fato que torna o fato social coercitivo, por obrigar a pessoa a agir da forma que ela não quer. O fato social, ele também é exterior, porque ele já se encontra inserido na sociedade. Quando nós nascemos, nós já nascemos numa sociedade que está pronta. Ele já está ali. Então, ele é exterior, ele já está pronto. Não cabe a nós moldá-lo. E o fato social, ele é geral, porque ele atinge a todos da sociedade. Ou seja, esse objeto de estudo dele é a ação na sociedade. E a sociedade, ela já vem agindo contra a sua própria natureza, contra a sua própria vontade. É uma sociedade que já está pronta e é geral. E quando ele fala em educação, o Émile Durkheim analisa esses objetos de estudo para falar que as pessoas precisam ser educadas conforme esses padrões. A intenção dele é que as pessoas aceitem a condição em que está inserida. A pessoa precisa aceitar a sua condição, a pessoa precisa se moldar enquanto a isso, a pessoa precisa trabalhar para que ela aceite, seja satisfeita e consiga viver dentro da sociedade. O próximo autor a ser comentado é o autor Karl Marx. O conceito de educação em Karl Marx é que ele não se preocupava com uma ciência da sociedade, assim como o Émile Durkheim. O Karl Marx, ele utilizou como método de análise da sociedade o materialismo histórico dialético. Nesse contexto, o ser social é quem determina a consciência. Não era a consciência do indivíduo que determinava o ser que ele seria na sociedade. E também ele falava que o homem, em sua natureza, em suas forças, seus braços, suas pernas, com as suas ações, ao, digamos assim, se movimentar, ele modificava a natureza. E assim, nesse processo de modificação da natureza, ele modificava a si próprio. E a educação que o homem deveria receber se daria nesse conceito, onde o ser social é quem determina a consciência. E também é importante ressaltar que ele observava a educação
como alienada, onde as pessoas eram educadas para desenvolverem relações sociais exploratórias, onde o proletariado trabalhava em função da burguesia. E para ele, a educação deveria ser voltada a que esses trabalhadores recebessem uma educação livre, sem serem explorados. O próximo autor a ser comentado é o Max Weber. Quando se começa a falar no Max Weber, a gente tem que ter em mente que o foco de estudo dele, o foco observativo, o objeto de estudo, é o indivíduo na sociedade, o comportamento desse indivíduo e as suas respectivas condutas. O Max Weber também, ele definiu a ação social em 4 aspectos diferentes: ação social em relação a fins, ação social em relação a valores, ação social em relação à afetividade e ação social em relação à tradição. Essas ações, elas são relacionadas ao comportamento do indivíduo, como ele pode se definir e se alterar indiferentemente dos seus valores, do fim que essa ação tem como objetivo, da sua afetividade, dos sentimentos, da emoção e também conforme as tradições, o que tem a ver mais com as características mesmo de um povo. Também é importante falar que para Max Weber a realidade era infinita. Ele não definia a realidade, porque para ele existia milhares de possibilidades, infinitas possibilidades, e esta não poderia ser definida. E quando se fala na educação, ele era um crítico do sistema educacional na sociedade capitalista, pois para ele a educação servia como um sistema de treinamento para que os indivíduos se estabeleçam no mercado de trabalho. Formavam as pessoas para que elas soubessem exercer aquela função, para que elas apenas servissem para isso, apenas para trabalhar. E para ele isso era errado. Através da análise desses 3 autores, pode-se dar o reconhecimento da sociologia como voltada ao objeto de estudo do indivíduo, e principalmente as críticas que existem da sociedade entre as classes sociais e a alienação do indivíduo, a importância que existe em estudar sociedade e entender o nosso papel como estudante, o nosso papel como professor, o nosso papel como pessoa da sociedade, como alguém que pode fazer a diferença na vida de alguém, principalmente como educador, onde nós devemos instruir os alunos para que eles tenham consciência dessa sociologia, do papel que a pessoa pode exercer na sociedade, que ele não deve apenas estudar para ser um membro produtivo, trabalhador, e sim para ser uma pessoa sábia. Muito obrigada por assistirem.